Olha, gente, são poucas as mulheres que nunca tiveram problemas com a menstruação. Irregularidades acabam tirando o sono de qualquer uma, com certeza, né? E olha, tem gente também que convive com isso todos os meses. E por ser um assunto tão relevante e pedido, claro, né, de várias telespectadoras aqui do nosso Ver Mais, a gente aborda justamente isso no nosso quadro Saúde da Mulher, aqui com o Dr. Belarmino mais uma vez. Esse sucesso desse quadro, né? O quadro Saúde da Mulher é sempre esse sucesso, o pessoal adora, já quer saber quando é que vai ser. Ah, vai ser hoje? Então, beleza, o pessoal já se agenda para estar ali na frente da televisão assistindo o quadro. Muito legal, muito bacana essa repercussão, né, doutor? Muito bom e é resultado pura e diretamente de toda a equipe representada na sua pessoa, mas a gente sabe de toda essa entourage que está aí por trás para poder fazer e acontecer o Assim, doutor, nunca é demais a gente falar isso, né? É legal até passar adiante o pessoal de casa saber como é que funciona. Aqui por trás é muita coisa que as pessoas estão envolvidas para chegar em casa e o reconhecimento é uma forma de dizer obrigado. Obrigado fato. A todos, né? Doutor, vamos lá para o nosso tema, né? Irregularidades menstruais. Antes, o mais ideal para a gente saber o que é o certo, qual é o ideal de uma menstruação? O ideal é o parâmetro da própria mulher. Ela vai saber se o fluxo a gente pode mensurar, Suzana, na quantidade, no tempo e na intensidade. Então, habitualmente, a partir da adolescência, a mulher começa a ter as menstruações cíclicas, teoricamente, e durante a vida fértil até a pré-menopausa. Mas na adolescência até a pré-menopausa poderão ocorrer irregularidades, que é mensurado por aquilo que é habitual para a mulher. Se ela tem uma menstruação de 3 ou 4 dias e eventualmente começa a vir 5 ou 6 dias ou 2 vezes ao mês, não é o ideal. Normal a gente não usa esse termo, a gente usa o ideal. O ideal é que seja a cada 28, 32 dias. Quando ocorre nesse período é uma menstruação ideal. Se ocorre de faltar a ausência mais de 32 dias, é sinal de que alguma alteração está ocorrendo. Aí a gente vai ter que investigar. E muitas vezes ela pode ocorrer irregularmente a cada 15 dias ou semanalmente, ou então todos os dias perder um pouquinho de sangramento. Isso também é uma irregularidade menstrual. Mas isso, porque assim, fala-se muito disso na adolescência, mas às vezes isso acontece com mulheres adultas ou até na pré-menopausa isso acontece também, né, doutor? A partir do momento que a mulher começa a menstruar, seja na adolescência ou seja na vida fértil, ela vai ter uma predisposição, mediante algumas circunstâncias, que poderão levá-la a ter essa irregularidade. E é muito importante a gente pesquisar essas irregularidades, porque elas podem, feito febre, é uma forma da gente mensurar se o organismo está em harmonia ou não. O sangramento nada mais pode ser, é um sinal de alerta para se fazer investigação, porque eventualmente pode estar ocorrendo um tumor, a mulher pode ter uma verruguinha no útero, que seria um pólipo, como a gente chama, poderão ter alterações de endometriose, pode ser uma gravidez inicial, então, ao invés de vir, a mulher pode estar na ausência, ela menstruava todos os meses. Faz um teste de farmácia, que não está indicado, geralmente o mais confiável é no sangue, né? Sim, sim. E fica achando, e quando desce, nem ela mesma fica sabendo se menstruou ou não. Vamos partir para esse ponto. Pode ser uma gravidez, doutor? Como assim? Porque, teoricamente, não se menstrua. A mulher, uma vez ocorrendo a fecundação, a menstruação não ocorre. Mas você já deve ter ouvido falar de amigas ou de familiares, ou mesmo na imprensa, por que não? Que mulheres grávidas, menstruam até o 2º ou 3º mês. Já escutei até falar que a mulher menstrua até o último mês. Isso pode acontecer, não? Na verdade, é um sangramento. É um sangramento, não é a menstruação. Não é a menstruação. Às vezes é a implantação da placenta, a placenta prévia, uma possibilidade de um trabalho de parto prematuro. Então, o que muitas mães chamam de menstruação, na verdade, é sangramento. Esse sangramento é que é chamado de menstruação. Mas numa fase bem inicial, Suzana, a gente fica muito alerta que pode ser até uma gravidez tubária, gravidez nas trompas. É quando o feto tenta chegar no útero e ele tem que se preparar para receber um embrião. Se esse embrião não chega, a mulher começa a ter pequenos escapes. E o embrião, continua a se desenvolver na trompa. Então, sangramento podem ser vários diagnósticos que requer investigação. E na adolescência, que foi o tema do último programa, que a gente estava comentando a ida ao ginecologista, não há uma regularidade. Leva um tempo até ter uma maturidade hormonal, vai ser a hipófise, uma glândula que fica bem na altura craniana, que vai dar o comando, a coordenação. Eu até vou pedir aqui... Sempre mostrando ilustração, que é bom, daí, pessoal. pro David. Acho que é para o Pikachu, né? Não? Pode ser que... Pode. Então aqui, ó, é o seguinte,
Existe uma glândula, que é a hipófise, ela que manda a coordenação para a parte ovariana. E aqui que vai ocorrer esse comando aqui não pode estar alterado. A informação vem do cérebro. A informação vem do cérebro. Então, quer dizer... Medicamentos que atuam nessa região cerebral aqui vão poder atrapalhar aqui. Então, é muito importante a gente perguntar sobre medicamentos que a mulher possa estar tomando nesse período. Como o quê, por exemplo? Que tipo de medicamento para quê, melhor falando? Olha, né? o mais frequente, Susan, por exemplo, existe o hábito bom, muitas vezes, mas tem que ser controlado, tomar anti-inflamatório como antiagregante plaquetário, o AS, por exemplo. Ele é um medicamento que ele deixa o sangue mais fluido. É frequente, ou uma certa, dentro de um determinado universo, a gente ser chamado por dentro do hospital mesmo, por uma senhora que um outro colega está atendendo, uma senhora de 50, 60 anos, que teoricamente não estaria menstruando, e ela está tendo perda sanguínea. Você vai lá, você olha na prescrição do outro colega, você acaba verificando que ela está fazendo uso de antiagregante plaquetário. O que é isso? Um medicamento que vai deixar o sangue mais fluido. Aspirina, por exemplo. Mais fino, como popularmente se fala. Se esse sangue estiver muito fino, ela não só poderá ter hemorragia ou sangramento uterino, como ela vai poder ter gengival, ocular, ela pode ter uma gastrite também. Nossa. Então a aspirina ela é muito bem-vinda como antiagregante, como para afinar o sangue, desde que monitorada por um cardiologista. E não fazer uso daquela automedicação, que a gente sempre fala aqui no programa também. O pessoal está com dor de cabeça, estou com alguma dorzinha, vou lá, tomo uma aspirina. Me deu algum probleminha, alguma dor no corpo, vou lá, tomo uma aspirina. Olha aí, a gente está mostrando, né, o quanto isso é ruim. Pode-se gerar sangramentos nos mais diversos órgãos, inclusive internos, porque esses que eu citei são visíveis, né? E internamente pode-se ter pequenos focos de hemorragia no fígado, que muitas vezes não sabem. Então, depende muito... Pelo menos a gente, pela menstruação ou pelo sangramento, o pessoal sabe que está acontecendo algum problema, Exatamente, né? Mas aí já chegou num patamar que já tem que intervir num caso desse, né? Então, acho que a medida profilática, que é a intenção do nosso quadro, é sempre agir na prevenção. Claro. Né? Doutor, você falou aí do cérebro, né? Então, quer dizer, de repente, uma situação de um estresse agudo, nervosismo, enfim, essas intempéries aí que a gente acaba vivendo, pode ser um fator desencadeante de uma menstruação irregular? Com certeza, Suzana. Como foi demonstrado anteriormente, o cérebro nada mais muito mal comparando e metaforicamente falando, um para-raios. Todos os sinais, sintomas, alegria, tristeza, tudo isso chega na parte cerebral. Uma vez chegando ali, interage com uma parte material, física, que no nosso caso vem a ser o corpo. No caso da mulher, o fato de ser cíclico, a condição hormonal, faz com que ela mensalmente entre uma transição a uma oscilação hormonal que acaba desembocando numa menstruação, teoricamente. Então, quando vem a cada 15 dias ou a cada 40, não está dentro daquela harmonia que a gente espera. Então, por isso que o fator estresse pode ser desencadeante. O período que a mulher está passando por uma provação, emprego novo, período de adaptação, hábitos do dia a dia, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo. O tabagismo, o ato de fumar, está muito associado com problemas pulmonares, quando, na verdade, essa é uma consequência mais grave. Mas a nicotina, ela fica em todo o organismo. São 1.740 toxinas que tem a cada inalação da fumaça do cigarro. Então, se fala mais do pulmão, mas, na verdade, até a glândula que é irrigada com o sangramento da circulação, ela acaba sendo acometida, porque os glóbulos vermelhos, a oxigenação da hipófise não se dá de uma maneira adequada através do vaso sanguíneo, porque estão todos comprometidos pela nicotina. Aí, mas doutor, digamos assim, vamos voltar àquele fator, o estresse. Pode dar um problema futuro maior? O fato de o estresse estar ocasionando essa tal menstruação irregular? Pode, porque o estímulo frequente e excessivo, Suzana, ele pode levar a um quadro de mioma, o útero pode começar a ter um aumento muito importante, poderá haver um aumento dos ovários também. Então, toda a situação de estresse deve ser contornada porque, seja no âmbito ginecológico, coronariano, encefálico, né, enxaquecas de frequência, na TPM, por exemplo, por que ocorre? Por dois fatores. Um, a gente já comentou, pela retenção hídrica, e o crânio não consegue se dilatar, e a segunda é pela própria alteração. O comando, a matriz, que é a hipófise, ela não está recebendo o comando, ela não está fazendo a leitura, feito um código de barras, de maneira adequada. A leitura está errônea, por quê? Porque o sangue, o combustível está adulterado. A nicotina faz isso.
Olha só, A gente. nicotina e outras drogas, estou tomando o cigarro como exemplo, mas qualquer outra droga, às vezes a mulher está tomando medicamento para perda de apetite, por exemplo, que age na hipófise. Inclusive tem um nome bem comum que é associado com hipo, que vem da hipófise. Eles agem ali. Então é frequente mulheres que têm alteração menstrual, um modismo que tem agora aí de ficar tomando medicamento, que na América do Norte e na Europa já foi proibido. Muitas conseguem de maneira regular ou irregular o medicamento e altera toda a estrutura, porque a hipófise não só coordena os ovários, como a tireoide, a suprarrenal. Porque, ou seja, esses medicamentos, eles agem diretamente também na hipófise. E ali, como a gente citou agora, age o estímulo também da menstruação. A hipófise, ela não só coordena os hormônios, como é o centro das emoções. Então, por isso que pessoas que dizem assim, eu tenho muita compulsão... Essa ligação toda, né? Essa ligação toda é pelo fato o mesmo local que dá o comando hormonal, dá o comando do lado afetivo também. Eu tenho muita emocional. compulsão, o que as pessoas falam? Chocolate. Ah, por que o doutor Bellarmino sempre fala isso? Eu não consigo entender o porquê disso. Outros fatores também, doutor, que causam essa irregularidade. A gente citou aí, né, alguns agora, justamente sobre tabagismo, o estresse, hábitos também. Alimentação, pode interferir também? Alimentação, cada vez mais, os alimentos, eles têm a famosa adulteração, principalmente em frangos, que colocam hormônios. Tudo isso aí, a comida não orgânica, a alimentação não orgânica, cada vez mais está alterando. A alimentação industrializada leva condimentos que alteram a qualidade, seja de mulheres e de homens. Olha, e às vezes até, só rapidamente, falando pessoal de casa, às vezes até a pessoa está tomando, a mulher está tomando a pílula anticoncepcional e mesmo tomando aquela pílula que age até como tratamento, ela acaba menstruando, justamente por esses fatores aí que a gente citou agora. Remédios, estresse excessivo, nervosismo, enfim, né? É que isso é um panorama, né, Suzana? Não se é um braço, não se é um tronco, cabelo, é um conjunto. Se alguma parte desse conjunto não vai bem, vai refletir em alguma parte do organismo. Isso é de fato. Doutor Bellarmino. Doutor, diagnóstico, ou seja, como saber se aquela menstruação é irregular ou não? Porque o doutor falou agora antes no primeiro bloco que isso depende muito de cada paciente, de cada mulher. É porque quando a paciente nos procura, Suzana, ela já vem falando, ela tem o habitual dela, que é menstruar 4, 5 dias, ou algumas até uma semana. Tem um fator genético aí, que até uma revista de publicação mensal abordou, o DNA. Então, quer dizer, se a minha mãe foi irregular a menstruação dela, a minha também há pode uma ser. predisposição, não que vai ser, porque tem o lado paterno também. Mas tem... Paterno também? As mulheres do lado do pai, havendo tias paternas, esse DNA vem junto, né? Entendi. Então, o diagnóstico ele é feito baseado na alteração que possa haver. Então, se houver uma suspeita de hipertireoidismo ou hipo, dosa-se ou encaminha-se a paciente para o endócrino, mas a gente já pode fazer uma prévia. A tireoide influencia diretamente? A tireoide pode influenciar, Suzana, algum tumor, até já que a gente falou bastante da hipófise, a hipófise também dá tumores. Quem está nos assistindo sabe disso. Retirando as causas de maneira geral, fazendo teste de gravidez, sabendo que não é uma gravidez, fazendo um ultrassom transvaginal para ter certeza que não é uma miomatose. Uma das causas principais de irregularidade é no início de uma miomatose. Quando o fluxo começa a aumentar, a ficar um pouco mais intenso, seja na duração ou na quantidade, a mulher já procura porque ela está preocupada. E muitas vezes... Nem irregularidade, só mais intenso. Mais intenso. Ela mudou, ela chega assim, antes eu ficava menstruada 3 a 4 dias, agora estou ficando uma semana. E a quantidade aumentou, muitas vezes referindo até mesmo a presença de coágulos. Então, essa menstruação que foi que nós tentamos colocar ali no primeiro bloco, que a menstruação normal não existe, mas a ideal é aquela que a mulher mantenha o padrão desde sempre, da adolescência até a vida adulta. Não mude nem na quantidade. Porque conversando com a mulher, de repente ela está conversando com o cunhado, com um amigo, com a irmã menstrua 3 ou 2 dias e ela está menstruando 4, mas ela sempre menstruou 4. Então aquilo não para ela é normal, né? Para ela é normal. Agora, quando fugir dessa normalidade, aí tem que se investigar. E bem o início da menstruação e o final não se intitulam como a menstruação propriamente dita? Menstruação a gente intitula como sendo um sangramento de fluxo vermelho vivo, né? Então aquela borra de café, uma sujeirinha que pode vir no início, na nossa contagem, principalmente para fazer a tabelinha, para saber o período fértil, não é considerado. Considera-se o primeiro dia. E quando se lê na bula de anticoncepcional, começar no primeiro dia do início da menstruação, a tomar, é o primeiro dia de sangramento vivo.
Quer dizer, gente, assim, ó, para saber se é irregular ou não, como a gente citou agora, sempre ver se não tem algum outro problema que pode estar levando a esse até sangramento, como a gente citou no bloco anterior, e daí depois sim investigar o porquê disso, né, doutora? Às vezes só a menstruação. Ok, agora a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Alô? Caiu nossa linha? Alô, quem fala? Caiu. Oh, que pena. Caiu a ligação. Pode tentar ligar novamente, tá? Para o 3340-0070. Doutor, e tratamentos? Como é que funciona? O tratamento ele vai poder ser cirúrgico, que vai ser, no caso, uma raspagem uterina, quando for muito intenso. Tem mulheres que perdem muito sangramento, Suzana. Então, você não pode entrar com medicamento naquela situação. E, por exemplo, se for naquela situação que eu estava falando da aspirina, não quero pôr a aspirina aqui como vilã, mas um caso em que, ou similar a ela, que é deixar o sangue um pouco mais fino para não dar problema coronariano, por exemplo. Você tem que colocar um antídoto para aquele medicamento. Ou então, se a mulher estiver tomando algum outro medicamento, um antidepressivo, que atua na hipófise, um inibidor do apetite, você retira aquele medicamento. Aonde houver suspeita, o tratamento ele é feito, ele existe uma hierarquia e você tem que ir fazendo por exceção. A mulher está tomando um antidepressivo, remédio para emagrecer ou aspirina. Um para acordar, como popularmente a pessoa fala, o outro para dormir e o outro para se manter alerta. Isso vai dar confusão, porque o corpo e daí não está vai vendo entender. que a menstruação dela não está mais regular, não está mais igual como era desde sempre. Ou seja, é ali que está o problema, né? A gente até já está Mas eu gostei muito da colocação que você colocou agora, fez na abertura do bloco, Suzana, de não tomar o anticoncepcional por conta própria ou algum outro medicamento quando há uma irregularidade, a não ser que com indicação de outro colega, de um profissional, porque pode estar ocultando alguma patologia. Não tenha dúvida. Muito Agora obrigado. sim a gente já tem mais ligação, não é a mesma ligação, mas vamos passar adiante. Alô, quem fala? É Maristela. Oi, Maristela, você fala de onde? Blumenau. Blumenau, perfeito. Maristela, qual a sua dúvida? Faz 2 meses que eu ganhei neném, né? E fiz laqueadura. E minha menstruação, na verdade, ela não veio ainda. Eu queria saber se isso é normal. Para a Maristela e para o primeiro, obrigado, Maristela. Boa tarde. Todas as mulheres que estão amamentando ou recém tiveram um filho, a placenta é um sangramento que coagula para poder receber o bebê. Então, como a Maristela acabou de ter o bebê dela, aquela camada que menstrua, ela está se refazendo, Suzana. Está sendo reptilizada. Então, geralmente, após ganhar o bebê, pode levar de 3 a 6 meses e para vir a menstruação regular, e muitas vezes, enquanto estiver amamentando, geralmente não ocorre o fluxo cíclico, porque inibe. Não menstrua nenhuma vez? Não menstrua. O corpo faz uma leitura assim. E quem amamenta durante 1 ano, 2 anos? Acontece isso? Muito, muito frequentemente. Esse período, há uma inibição até para a mulher não ter perda sanguínea, para repor aquilo que ela dividiu junto com o feto, com o filho, durante a gestação. É uma forma do organismo fazer a seguinte leitura. Como você se doou e vem através do sangue para o feto, agora nós vamos estancar um pouquinho essa perda. Isso ocorre naturalmente. Então, quer dizer, o que está acontecendo ali com a Maristela é normal, é previsível, comum. É esperado. Como ela poderia até estar menstruando, mas nesse caso interrompeu. E o anticoncepcional, só voltando àquele lance do tratamento, doutor, ele age também, justamente como eu falei agora, como tratamento? Age como tratamento. Se a mulher estiver fazendo uso de um anticoncepcional e ela estiver num período muito turbulento, e ela começa a ter escapes, esses escapes poderão ser coibidos, poderão ser interrompidos, pedindo a ela que tome, eventualmente, dia sim, dia não, de 12 em 12. Da mesma cartela. A cartela vai terminar um pouco mais cedo, depois ela guarda 1 semana e recomeça com uma nova cartela. Porque naquele momento ela está requerendo mais hormônios. Como a gente colocou, o organismo funciona como um todo. Se ela está sob muita pressão, ela vai gastar mais, ela vai metabolizar tudo mais rápido. Inclusive, ela vai, aspas, queimar o anticoncepcional mais rápido. Mas isso não implica numa gravidez, implica na questão da fixação do sangue dentro do útero. Ah, tá. Não tem nada a ver com a gravidez. A ovulação está garantida, mas o sangramento pode ser... Daqui a pouquinho a gente fala até sobre isso, porque a ovulação continua mesmo quem tem a irregularidade menstrual. Mas antes temos mais ligação. Alô, quem fala? Solange. Boa tarde, Suzana. Oi, Solange. Você fala de onde? Do bairro Bela Vista. Perfeito. Solange, qual a sua dúvida? A minha dúvida é assim, faz 1 ano que eu coloquei um DIU, por causa que eu tenho problema de tireoide, né? E cada 15, 16 dias eu menstruo. Isso é normal? 15, 16 dias? E isso antes de colocar esse DIU não era assim que acontecia? Não, Solange? era normal porque eu tomava anticoncepcional, né? Ah, tá. E aí, doutor?
Mulheres, obrigado, Maristela. Não, né? Solange, essa Solange, é Solange. perdão então. Obrigado de qualquer forma. E mulheres que têm DIU, Suzana, o DIU ele não tem ação hormonal. O DIU só é uma barreira. Eu até fiquei em falta com você quando você me perguntou do tratamento. O tratamento inclui atualmente um implante que é muito parecido com o DIU, mas não é um DIU, que ele tem uma parte hormonal e que faz uma reposição já. Isso para a mulher na pré-menopausa, que começa a ter muito sangramento ou que ameaça desenvolver um mioma, se você põe esse implante dentro do útero, pode ser colocado abaixo da pele, alguma coisa assim, bloqueia tudo. Mas eu vou voltar para a pergunta da nossa telespectadora ali, que é a seguinte. O DIU, ela está menstruando a cada 15 dias, Exatamente. né? Antes não era assim que acontecia. Ele não tem essa ação hormonal do implante que eu lhe coloquei agora. Como ele não tem, ele só evita a gravidez. Então, ela veio de um parto. Há 1 ano foi colocado esse DIU e a cada 15 dias ela está menstruando. Significa que esse DIU não está propiciando a ela a quantidade mínima para segurar o sangramento dentro do útero. Por isso que ela está menstruando. O DIU, como qualquer anticoncepcional... Então, ela teria que tomar o DIU e também o anticoncepcional? Ela deveria procurar o médico dela, porque para ela o DIU não foi adequado. Tá? Como via oral a gente tem que trocar algumas vezes, todo medicamento ele pode ter um efeito colateral. Entendi. E para ela não foi bom, não está sendo, pelo que eu entendi, o DIU. Então, Solange, né? Procure novamente o seu profissional, né? Porque como o doutor Sim, para dar uma reavaliada. Porque 1 ano a cada 15 dias não é o ideal. Não está acontecendo certo aí a menstruação. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Eliana. Oi, Eliana. E você fala de onde? Do centro. Aqui de Blumenau? Isso. Ok. Eliana, qual a sua dúvida? A minha menstruação tem uns 25 dias, mais ou menos, né, que não vem. E eu tomei um anticoncepcional uns 8 anos. Aí eu troquei, tem 6 meses que eu troquei com outro. E não veio, fiz exame para gravidez e deu negativo. E antes não era assim que acontecia com você? Oi, desculpa. Antes não era isso que acontecia com você? Sim, antes sempre aconteceu. Sim, aí eu sempre estava trocando de anticoncepcional. Né? Mas aí eu peguei esse mais fraco, né? E aconteceu de novo. Já fiz até exame de infecção, não é. Né? E se existe algum remédio que eu possa tomar para que essa menstruação venha, porque assim fica o corpo dolorido, né? Inchada. Suzana. Eu queria ver isso com o doutor. Ok, obrigado. Eliana. Eliana. Na verdade, ela não está tendo uma adequação ao anticoncepcional. Ela vinha fazendo uso de um anterior. Então, mulheres que vêm fazendo uso de anticoncepcional têm que ser avaliadas pelo seu médico para poder mensurar. O fraco ou forte, na verdade, é o parâmetro dela. Mas é um profissional que vai dizer... esse anticoncepcional é fraco, aquele é o forte. Não, isso depende de cada Eliana, organismo. Qual é o adequado para ela, que profissional que acompanha que vai poder dizer. E aquele que ela estava tomando há 8 anos, pelo que eu entendi, ela estava hiper bem adaptada. Então, deveremos eventualmente voltar àquele ou um equivalente àquele que ela vinha usando. A culpa ali é do anticoncepcional. Não diria culpa, mas é o suspeito. O grande foco. É o grande foco. Só voltando ali àquela relação lá que a gente falou, aquela questão da ovulação, né? É quando tem essa irregularidade menstrual. Continua também. Continua. Então, assim, às vezes a mulher, como foi colocado aqui há pouco, está menstruando a cada 15 dias e acha que nesse período não ovula. Ela continua ovulando, só que ela não tem mais aquele período ovulatório que seria no meio do ciclo. Essa ovulação ela está errática, ela não está regular. Então ela vai poder menstruar mesmo sendo com 15 dias, como sendo dentro de 20 dias. Geralmente, Suzana, a ovulação ocorre no meio de um ciclo. Se um ciclo tem, teoricamente, 28 a 30 dias, vai ser no 14º que ela vai ovular. Mas se está menstruando a cada 15 dias, ela pode ovular no 7º. Ela ovula mais. Ela está com ciclos irregulares. Ela pode menstruar na primeira quinzena como na segunda. Mas não significa que ela não esteja ovulando. A mesma coisa, fazer um adendo aí, mulheres que estão amamentando não costumam menstruar. Eu já comentei isso aqui no programa e vou reiterar. Nossas avós amamentando achavam que não, pelo fato de não estar vindo as regras ou a menstruação. Não iam engravidar. Quando viam já estavam de 3 meses ou 4 meses. Né? Então significa que não descer a menstruação pode ovular e mesmo descendo 2 vezes também pode. Tem que se prevenir também, né? Também. E com relação, a gente falou ali, essas irregularidades também tem, no caso, quando a quantidade da menstruação é muito acima daquele que era o normal para você aí que está nos assistindo. Pode causar, de repente, uma anemia por perder muito sangue?
sangue, doutor? O principal problema dos sangramentos é quando ele é muito frequente, intenso e mantido por vários dias, porque leva uma queda da imunidade, ficando a mulher vulnerável aos mais diversos tipos de patologias, porque ela pode pegar um resfriado, tanto com a imunidade baixa, qualquer outra doença vai poder se instalar fisicamente na mulher. E sem contar a prostração, o cansaço, a fadiga, a falta de interatividade que um quadro anêmico leva. Então a gente deve fazer a correção dessa anemia, seja alimentar e seja com sulfato ferroso, antianêmicos. Isso aí fica redondinho. Mas então, quer dizer, pode dar assim a anemia se ela está... É a consequência mais frequente. Até a gente achar a causa, a anemia é a principal consequência da irregularidade. Agora, tem que ver se não é um tumor, né, Suzana? Se não é um pólipo, se não é uma feridinha no colo do útero. Uma vez sabendo a causa ou estando já pesquisando, está tudo certo. O que não pode é ficar em casa com sangramento, esperando ver o que vai acontecer. Procure o seu médico, vamos ver o que está acontecendo. Eventualmente não seja nada, seja uma adaptação, como eu entendi numa das perguntas, né? É uma questão de adaptação com medicamento, mas é melhor esclarecer. Ou seja, só para a gente dar esse recado aí, pessoal de casa, o nosso recado aqui justamente desse quadro, se está vindo essa menstruação irregular, quando a gente fala irregular, para cada pessoa tem um ciclo diferente. Se antes para você era normal 4 dias, 5 dias e agora está vindo 2 ou está vindo muito mais, aí sim é irregular. Não é porque a sua amiga, porque a sua irmã, a sua mãe é diferente, é o irregular para você. Aí sim deve se investigar. É o próprio fluxo da mulher. É o organismo dela. É ela que vai dizer se aumentou ou reduziu. Eventualmente ela menstrua só 2 dias. Então se vem 3 ou 4 já é um pouco mais. Agora, não são pequenas oscilações que vão fazer a diferença, tá, Suzana? A gente está falando que se menstrua 3 dias, daqui a pouco começa a vir em 5 dias ou uma semana. Alguma coisa mudou. E daí sim investigar, como a gente citou agora, para ver se tem algum problema maior por trás disso, né, doutor? Perfeito. Ok, doutor Belarmino, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua participação no nosso quadro Saúde da Mulher. Sempre essa repercussão ótima, né? A gente sempre agradece a todo mundo que tentou ligar. Claro, o nosso programa não dá, a gente teria que ter uma tarde inteira para conseguir passar todas as ligações adiante aqui para o estúdio, né? Vou aproveitar e passar um obrigado a todos que elogiam o quadro e dizer que a Suzana é essa simpatia mesmo, não é só pela TV não, pessoalmente melhor ainda. E hoje estamos aí com visitas, né, Suzana? A Cláudia e a Leda de Itajaí, então... Cláudia, a Ali também, a Ali tá...